Hello, students. Today's our class number 4, nossa aula número 4 do inglês ESP, usado para leituras, avaliações em inglês, né, avaliações de mestrado, doutorado e processos seletivos em geral. A gente estava falando sobre falsos cognatos ou false friends, né, que é outro nome, os falsos amigos, na aula passada. E essa atividade aqui ficou para casa para a gente corrigir, né? Então, a gente deveria aqui, né, sublinhar qual é o termo mais adequado, né, para cada uma dessas frases. Então, na primeira, did you know that Chrissy got? Então, você sabia que a Chrissy... E aí tem embarrassed e tem pregnant. A gente até comentou, né, que os falsos cognatos, eles dependem muito da nacionalidade da qual a gente está falando. Porque a palavra embarrassed, ela lembra a palavra embaraçada, quem é grávida no espanhol, não no português. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo de falso cognato que é do espanhol, mas não da língua portuguesa. Então, para a gente, ele não chega a ser um problema, né, uma crise ou até mesmo uma novidade, porque já faz parte do nosso repertório, né, a palavra embarrassed, usada no sentido de embaraçado como tímido, né? Então, para a gente aqui, como não tem confusão entre tímido, né, e grávido, pregnant, fica mais fácil de identificar, né, que nesse contexto, pregnant faz mais sentido. Então, vou dar uma circulada aqui. Pregnant, resposta da primeira. E a gente tem number 2. The I hate most is math. Ou seja, math é uma forma curta, abreviada de mathematics. Então, a palavra que a gente está procurando é matéria. Então, qual é a palavra mais próxima aqui, né, de matéria? Tem signature e tem subject. Alguma ideia de qual se aproxima mais, né, da ideia de disciplina, né, na língua inglesa? Porque signature é uma palavra para assinatura, signature, né? E subject pode ser, sim, sujeito, subject, mas também pode ser disciplina. Por isso que a gente fala disciplinas escolares, né? School subjects. É como a Carol botou aqui. Subject ou school subject. Aí, se for faculdade, já vira college subject, né? Mas sempre vai ter a palavra subject para designar disciplina, né? Ou matéria escolar, ok? Então, deixa eu dar uma circulada aqui no subjects, só para ficar visível, né, na gravação. E aí a gente tem o number 3. Begonia is a very person. Esse aí nós vimos lá no exercício da aula passada, né? A diferença entre kind e sympathetic. Então, quer dizer que ela é uma pessoa simpática. E aí, simpática se parece muito com sympathetic. Mas é isso mesmo? Sympathetic quer dizer simpático em inglês? A gente viu que não, né? A gente viu que sympathetic tem uma ideia de solidário, né? Quando você está conectado a uma causa, quando você é favorável, né? Simpático a uma causa, e não simpático de pessoa legal. Então, aqui, Begonia is very kind. Ela é muito gentil. Number 4. Keep the soup the whole time. E a gente tem removing e tem stirring. Ou seja, para você ficar mexendo a sopa o tempo todo. No português, a gente tem essa ideia do revolver, né? De ficar fazendo movimento. Só que remove não tem nada a ver com revolver, né? Remove é essa ideia de remover, então é tirar a sopa. Aqui perderia o sentido, porque se eu estou preparando a sopa, não faz sentido eu removê-la. Então, stirring é o verbo que a gente está procurando. O verbo stir, ele tem essa ideia de movimentar, de mexer, né? Aí sim, tem mais a ver com o ato de cozinhar. Então, mais um falso cognado aqui para a gente poder ter cuidado, né, no inglês. Agora, number 5. Então, aqui, ó, stirring. Apesar do i, a gente fala stirring. No number 5, I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. That's a very idea. Ou seja, essa é uma ideia muito
E aí você tem sensible e também tem sensitive. A ideia aqui é a gente diferenciar sensible de sensitive. E aí, uma ideia sensata, né? Uma ideia que faz todo sentido. É uma ideia que é sensible ou uma ideia que é sensitive? Como é que eu digo sensato em inglês? Alguma ideia? Sensato. Ah, a colega botou aqui, ó, sensitive. Sensitive é muito usado para pessoas que são psíquicas, né? O pessoal chama de psychic no inglês. Pessoa que é vidente, que é médium, eles chamam de sensitive person. E também pode ser sensível no sentido de um assunto delicado, né? Então aqui a gente tem I couldn't agree more. Eu não poderia concordar mais. É uma ideia, se for uma ideia delicada, uma ideia que ela merece um cuidado para se falar sobre, sensitive idea. Se for uma ideia que faz todo sentido, que é uma ideia bastante razoável, aí seria sensible idea. Esse realmente vai depender do que está se querendo dizer, né? Mas eu acredito que a ideia, né, seja falar que é um tema sensível, né, que normalmente é o que as pessoas abordam quando estão conversando. Olha, cuidado com esse tema. Por exemplo, aborto, né? Aborto, a gente pode concordar que é uma sensitive idea. As pessoas ficam emocionadas, ficam até acaloradas. Tem gente que quer até levantar a voz, né, quando o assunto é aborto, o pessoal mais religioso, conservador. Então, dá para dizer que abortion is a sensitive idea. É uma ideia que merece um certo cuidado, porque dependendo da sensibilidade e do credo, né, de quem você está conversando, vai ser delicado falar sobre isso, né? Falar sobre a questão do aborto. Então, faz sentido que sensitive. Deixa eu ver aqui no chat, chegou alguma coisa e eu acabei não vendo. E quando estamos falando de pessoas sensíveis? Ah, boa. Então, sensible é sensato. O que é sensato? Razoável. O que é razoável? Quando faz sentido. Quando é uma coisa que não é absurda, né? Sensitive é uma pessoa sensível, tanto sensível para sentimento mesmo, né? Como sensível para questões sobrenaturais. Por exemplo, a mãe de Ná, né, aquela que faleceu, ela era uma tinha gente até que falava, né, que ela era sensitiva. Não sei se vocês já viram isso. Eu acho que o pessoal pegou isso do inglês, porque quando eu era pequeno, ninguém dizia que era sensitiva. Isso é meio novo. Acho que a galera estava estudando inglês, teve uma ideia e adaptou para nossa realidade, né? E começou a usar sensitive, que eu realmente não me lembro na minha infância de escutar as pessoas falando que alguém era sensitiva. E agora eu vejo toda hora, o tempo todo, pessoal que joga búzios e tal, ser chamado de sensitivo. Então, é sensibilidade de emoções e sensibilidade também de espiritualidade, né? Pode ter os dois usos aqui quando a gente usa sensitive. Deixa eu checar aqui, gente, que sumiu. Ah, tá vendo? O negócio da gravação não tinha ativado. Ah, não, ativou. Pensei que eu não tinha ativado, mas apareceu ali para mim agora. Então, ok, a diferença de sensible e sensitive. Sensible, sensato, razoável. Sensitive, sensível no sentido de poder abalar as percepções das pessoas, né? Sensível no sentido de delicado, ok? Então, acredito que aqui sensitive idea faz mais sentido, né? Embora, se você quisesse falar que é uma ideia razoável, também caberia. Mas eu acho que nesse contexto, sensitive está mais provável pela quantidade de recorrências que a gente vê, né, envolvendo sensitive idea. 6. The film The Quiet American. Então, o filme The Quiet American, o americano reservado, The Quiet American, was a box office. Ele foi uma quebra de bilheteria, né? Box office. E aí a gente quer falar que ele foi um filme exitoso, filme bem-sucedido. Isso! A Carol botou aqui, ó. Success. Então, muito perigosa essa palavra, exit.
Porque ela lembra a palavra êxito no português e êxito é sucesso. Só que quem já foi no cinema, quem já foi na balada, quem já foi em qualquer lugar de aglomerações, já viu lá que exit é a saída de emergência, né? Uma saída para quando você tem ali uma situação. Então, exit não tem nada a ver com êxito, mas é saída. Então, perfeito. Deixa eu dar uma circulada aqui. Exit. No anterior, a gente ficou com sensitive. E no anterior, ficamos com stirring. Ótimo. Agora, vamos para number 7. How many can you speak? E ele botou how many idioms e how many languages. Quantos idiomas você fala? Ah, a Carol botou aqui, ó, how many languages. Por quê? A palavra idiom, gente, ela engana muito. O que quer dizer idiom, afinal, né? Parece muito com idioma, porém, idiom é a abreviação de idiomatic expression, expressão idiomática. O que é isso, né? Por exemplo, ele sentiu um peixe fora d'água. He felt like a fish out of water. Isso aí, like a fish out of water, como um peixe fora d'água, é um exemplo de idiom, de expressão idiomática. Por exemplo, quando uma pessoa bebe muito nos Estados Unidos, né? A gente fala, she drinks like a fish. Ela bebe como um peixe, né? Isso também é um exemplo de idiom. Quando a pessoa come muito, a gente fala, he drinks like a horse. Ele come como um cavalo. É um outro exemplo de idiom. Então, isso que é idiom parece idioma, porém, é expressão idiomática no inglês. Então, ó, tomar muito cuidado com a palavra idiom. É quase que idêntica a idioma, mas não é. Tá? Então, cuidado aí com esse uso. Por isso que o pessoal chama de falsos amigos, false friends, né? Porque ela parece uma coisa e é outra. Então, ó, dá uma circulada em languages. How many languages can you speak? Tá ótimo. A próxima palavra, essa aqui já acho que confunde menos, né? Dá menos problema aqui para nós brasileiros, que é I'm living with my parents again. Na verdade, estou morando com meus pais de novo. E a gente viu como que era na verdade, aula passada, né? E aí, actually ou nowadays, né? Ah, na verdade, tem ali, ó, nowadays tem a ver com now, que é hoje. Então, na verdade, nem é na verdade a pauta, né? É hoje em dia, porque tem duas palavras que parecem com hoje em dia, ó. Actually, parece atualmente, e nowadays parece atualmente. Então, o que ela está dizendo? Na verdade, eu estou morando com meus pais de novo, ou atualmente eu estou morando com meus pais de novo, né? Qual seria a ideia aqui dessa frase para a gente poder identificar, né? Normalmente, a gente fala, na verdade, né, quando vai introduzir um assunto. Na verdade, eu estou morando com meus pais de novo. Você não introduz um assunto com nowadays. Hoje em dia, eu estou morando com meus pais de novo. Não é uma frase que faz muito sentido. Hoje em dia, eu estou morando com meus pais de novo. Faz mais sentido você falar, na verdade, eu estou morando com meus pais de novo. Você está introduzindo um assunto novo, começando com actually. Então, aqui, actually é a melhor opção para nós. Perfeito. Agora a gente vai para a próxima. The poor, os pobres. Esse tema confunde. The poor. The poor live in the... E a gente tem slums e suburbs. Por que confunde? Porque o suburb é o que a gente entende por subúrbio. Suburb. Só que subúrbio, como o nome já diz, suburb, ele está abaixo, ele está distante do urb, da urbe, né, da cidade, do centro. E quem que pode morar longe do centro?
na lógica, especialmente norte-americana, é quem tem dinheiro para custear o transporte até o seu trabalho. Quem pode pegar um carro, quem pode, né, dirigir para o seu local de trabalho. E aí, consequentemente, o que acontece nos Estados Unidos? A pessoa que tem mais dinheiro, ela mora nesse lugar que a gente chama de subúrbio, que é o lugar afastado do centro, porque ela pode bancar se deslocar até a sua casa. Ela se garante em pagar a gasolina, ela se garante em pagar esse deslocamento, então ela pode morar distante, né? Por isso que é muito comum naqueles filmes americanos, não sei se vocês já viram, a pessoa pegando o trem, vai para o trabalho, vai lendo jornal no trem, é uma coisa bem até burguesa, né? Porque um trabalhador não tem dinheiro para ficar pegando trem, até porque trem não é igual aqui, né? Trem não é baratinho. Você pegar um trem para o trabalho, 2 trens, você tem que ter condições para isso, né? Então, normalmente, quem mora no subúrbio é quem tem poder aquisitivo maior. Então, pensando nisso, como é que a gente poderia responder essa? The poor, os pobres, live in the, moram na slums. Isso aí. O que é slum? Essa palavra slum é o que a gente tem mais próximo para favela, né, em inglês. Sendo que as favelas em si, elas são uma construção tão próprias do Brasil que os americanos já estão usando também favelas, né? Já até se apropriaram da palavra favela para usar no inglês, porque uma experiência como a nossa favela não existe em lugar nenhum do mundo. Nem o pessoal que viajou lá para o Marrocos, por exemplo, né, que tem aquele monte de casinha junta, nem aquilo se parece com a nossa realidade de favela. Por quê? As nossas favelas, elas têm vielas, né? Elas têm aqueles becos que nada lá tem algo assim, não tem essa experiência parecida. Lá são ruazinhas. São ruazinhas onde você consegue, embora elas sejam curtas, elas não têm a mesma lógica de viela, de beco, né? Que tem nas favelas, principalmente as favelas cariocas, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então, a favela é algo tão específico que já tem, né? Muitos americanos e até mesmo trabalhos e obras usando a palavra favela do próprio português no inglês para reproduzir a realidade que a gente encontra aqui no nosso país, ok? Porém, o que ele já tem de próximo é slum, como está aqui, e também tem gente que fala shanty town, né, que são aquelas casas que tem muito na Índia, que são, a gente chama de casebre, shanty. São casas de pau a pique, né, uma madeira mais humilde, né, então se aproxima também, mas aquilo também não é a nossa realidade de favela, a pessoa não faz aquele tipo de casa nas favelas daqui. Então também não dá no mesmo, né? Então slum, por enquanto, é o termo mais equivalente, né, que a gente tem para favela no inglês. O próximo é o number 10. The police came to my... Aí tem assistance e attendance. A polícia veio e agora, hein? A polícia veio me atender. Como é que eu falo atendimento? Essa é a pergunta, porque a palavra attend, a gente até conversou sobre isso na aula passada, naquele exemplo do atender a porta, né? Tinha lá attend, e lembram se era attend, atender a porta, né? Então, atendimento não tem nada a ver com attend, né? Então, botaram mais uma vez essa pegadinha aqui para ver se a gente ia cair. Como é que é serviço em inglês, né? Serviço ou atendimento, você pode falar de duas formas: service ou então assistance, atendimento. Eu estou assistindo, né? Tem gente que até fala, estou assistindo um cliente, já escutei isso. Então, aqui na number 10, assistance faz mais sentido do que attendance, né? Porque attendance não é a ideia de atendimento que a gente tem no inglês. Vou sublinhar aqui, vou dar uma circulada no assistance. Pronto. Agora eu vou subir um pouquinho a página, que está bastante baixa. Pronto, agora já... I've got
Pass me a tissue, please. Então me passa um lenço. E aí tem cold e do lado constipation. Bom, se a pessoa está pedindo um lenço, tissue, qual é o problema dela? Qual é a dificuldade que ela está atravessando, né? É cold ou constipation? É isso aí, né? Cold, que a gente sabe que cold é resfriado, né? Constipation, constipação, tem nada a ver com tissue, né? Não vai resolver um tissue nesse caso, né? Então, cold é a melhor opção aqui para nós. Agora vamos para o 12, número 12. I was only living with my parents. Aí tem eventually e temporarily. Essa também nós vimos, né? Como é que eu falo uma ideia de que não ia ficar muito tempo, né? Eu estava morando com os meus pais eventualmente ou temporariamente? O que vai fazer mais sentido? I was living eventually, I was living temporarily. Né? Eventually, a gente viu o que significa no final de contas, no final das contas, ou então, finalmente. Então não faria sentido dizer eu estava morando com meus pais finalmente, né? Estava morando com eles temporariamente, só por um tempo, ou então provisoriamente, né? Como a gente fala muito no português. Então, deixa eu circular aqui. Temporarily. Ok. 13, número 13. The government have a lot of money in the new scheme. Bom, aqui a gente tem inverted e invested. O governo injetou dinheiro. Invest. Boa. Invest faz mais sentido, né? The government invested a lot of money in the new scheme. Perfect. Vamos lá, a próxima. A gente tem aqui. Package. Do not this package. Então, o que ele quer dizer? Não. Invert, né? Lembra que tem algumas caixas, por exemplo, você compra taças de vidro. Se o cara inverter, se ele virar aquela caixa de papelão, vai quebrar as taças todas. Então, vem lá um adesivo dizendo do not invert the package. Não inverter o pacote. Senão vai dar um desastre, ele vai quebrar, vai estragar tudo. Próxima, the Englishman wearing navy blue socks, ou seja, aquele inglês, Englishman, wearing, usando, né, vestindo, navy blue socks, meias azuis with sandals, com sandálias, is a bit of, aí tem stereotype e topic. Então, como é que eu vou dizer que é uma coisa típica, né? Eu vou usar topic para dizer típico ou stereotype, né? Realmente a palavra topic, ela lembra típico, né? Ela parece típico, mas de fato é tópico mesmo, assunto. Se usa inclusive topic para falar tema de alguma troca. Então, topic tem essa ideia de tema e não de assunto. Então, aqui, para eu dizer que a pessoa é muito típica, né? Ela é muito próxima de uma realidade. Então, is a bit of stereotype. Ela é muito estereótipo, né? Aquele turista com a câmera pendurada, um meião e uma sandália com meia, né? Que é uma coisa que no brasileiro dificilmente você vai ver, né? A pessoa usando meia e sandália ao mesmo tempo. E aí no próximo, he never stops moving. Ele nunca para de moving, de mover ou mexer alguma parte do corpo. He finds it impossible to. Ele acha impossível. E aí, keep quiet
ou keep still? Keep quiet e keep still. Se o problema aqui, a questão é ficar se movendo, o que é difícil para essa pessoa é ficar parado. Esse parado em inglês é still. Essa palavra também apareceu lá no outro material, porque quiet não significa necessariamente parado, né? Você pode estar, por exemplo, quiet no sentido de não estar se movendo, mas está falando pra caramba, está dando altas risadas, né? E está parado. Então, quiet é quando você realmente está quieto, sem interagir, sem emitir sons, né? Então, keep still, sem se mover, imóvel, né? A ideia de still. Por isso, quando a gente tem a campanha da dengue, aparece still water, água parada. Ok, próximo. We didn't enjoy the wedding. Aí tem absolutely e tem at all. Como é que eu vou enfatizar em inglês, né? O muito. Ou seja, na negativa, é at all quer dizer de modo algum, de jeito nenhum. Ele não gostou do casamento de forma alguma. Quer dizer, a pessoa realmente não apreciou nada, né, do que tinha naquele casamento. Por isso que ficou at all. Tem até uma música, acho que é do Bruno Mars, né, que ele fala nothing at all, que ele não quer fazer nada. Lazy Song é uma canção do preguiçoso, né? Não sei se vocês já ouviram. Bem legal essa música. Aí vem a próxima. English is very for my job. Essa aqui é complicada, ó. English is very important or English is very interesting for my job? O inglês, English, is very important for my job. É muito importante, né? Porque como você está falando para o seu trabalho, ele vai ter um uso para o seu trabalho. Interesting é quando aquela pessoa vai ter um interesse naquilo. E o trabalho em si não vai se interessar por algo. Por isso que interesting aqui não tem muito cabimento. Interesting é mais para pessoa, quando tem alguém interessado em algo, né? Então não caberia aqui para job, né? Então, English is very important, muito relevante, very important for my job. Number 19. All my immediate family, toda a minha família próxima. Então, a família próxima em inglês é immediate. Immediate family live in England, but I have a lot of in Canada. Ou seja, tenho muitos parentes no Canadá. E aí, parentes, será que é parents? Muito bem, a gente viu que parents é o pai e a mãe. Parents são os pais em inglês. E relatives, aí sim, são os demais parentes. Né? Então a gente tem aqui relatives. Deixa eu dar uma marcada para a galera da gravação. A gente falou at all, no number 17. Important for my job, number 18. E agora, relatives, em number 19. Próximo, 20. My, from 8 to 50 p.m., but only takes 20 minutes to get to the office. Então, ele quer dizer que a jornada de trabalho é de 8 às 5. Como é que eu vou falar de jornada de trabalho? É journey ou working day, né? Lembrando que numa atividade de cognatos, a gente vai sempre desconfiar do que parece muito, né? Se eu estou procurando jornada de trabalho e aparece a palavra journey, que tem tudo para ser jornada, eu já devo desconfiar, né? Principalmente no exercício de falso cognato. Então, se está muito parecido, desconfia, porque é working day, é o dia de trabalho, a jornada, né, de trabalho, a gente fala working day. E journey
não é usado nesse contexto de trabalho, né? Journey é uma viagem que você faz, por exemplo, que vai durar dias, né? Uma jornada. Por exemplo, tem gente que viaja para Austrália, aí falam que demora muito essa viagem, né? Austrália. Então é um exemplo. Number 21, the Red Cross, a Cruz Vermelha, Red Cross, are the situation. The Red Cross are monitoring the situation. Estão monitorando, ou seja, estão supervisionando através de um monitor. Ok. Próxima. My is 8 for 5. Ah, tá, já vimos esse. Aí tem de novo, agora em vez de Red Cross, é Rebels. Os rebeldes. The rebels are the entire north of the country, ou seja, todo o norte do país. Então, como eles são rebeldes, né, eles estão... A gente não vai poder dizer que eles estão monitorando, né, porque um rebelde que se rebelou contra o governo, ele não vai só querer monitorar, ele vai querer controlar, né, tanto que isso é comparado até com crimes de guerra, enfim. So, the rebels are controlling the entire north of the country, todo o norte do país. E aí na próxima vem eventually and temporarily, we decided to go on holiday rather than buy a plasma TV. Ou seja, no final das contas, preferimos buy a plasma TV, comprar uma TV de plasma, né? A go on holiday, a viajar de férias. Perfect. So, eventually, deixa eu marcar aqui, controlling, and eventually we decided to go on holiday. Perfeito. Ficou alguma dúvida em algum desses exercícios dessa folha? Né? Porque ela é uma folhinha que realmente tem bastante palavras, né? Algumas não tão fáceis de identificar. Então, se tiver surgido alguma dúvida de vocabulário ou de alguma outra questão, a gente pode dar uma olhada junto. Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas? Ok, então já que não tem, a gente vai para o nosso tema, né, que é um tema muito importante para a gente que faz leituras, né, em textos. A gente até chegou a comentar isso. Eu até coloquei um texto lá no início do curso, né? Já deixei até um texto de notícias para a gente aprofundar esse tema, que é o tema dos prefixes and suffixes, dos prefixos e dos sufixos, porque muitos deles são próximos, né, da realidade de línguas latinas, né, como a língua portuguesa. Então, isso é muito bom, porque você não vai precisar se preocupar com tradução. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem... Cadê a lista? Ah, pronto. Tem uma listinha aqui para a gente poder identificar. Falando em lista, deixa eu ver. A lista de presença eu coloquei lá no chat já, né? Deixa eu ver se está aqui. Ah, o que é Red Cross? Não tinha visto. Red Cross é a cruz vermelha, igual a gente tem aqui no Brasil, que é um grupo que presta assistência hospitalar e médica, né, às pessoas, especialmente aquelas que não têm renda. E, normalmente, a Red Cross, a Cruz Vermelha, ganha uma grande visibilidade, né, e destaque durante guerras, né, já que eles é que vão ser os prestadores, né, de socorro ali para
os soldados, para todo mundo que está combatendo, né? Então, elas alcançam uma visibilidade, uma importância muito grande em momentos de conflito armado, ok? Bom, vou trazer aqui o nosso material de prefixes and suffixes. Ele é um material bem direto, bem objetivo, é uma lista, na verdade, com aqueles pronomes que têm maior incidência no português, né? Os que mais aparecem. Muito bom a gente conhecer isso, porque vai diminuir muito o nosso trabalho na hora de ler um texto, por exemplo, né? Porque você já vai estar familiarizado com aqueles termos, né? Aquelas palavras que estão surgindo ali. Então, já estou botando aqui. Putz, já foi. Ah, não, ainda está abrindo. É um documento que está em forma de link, né? Então, às vezes, ele acaba demorando um pouquinho para carregar. Deixa eu ver se vai agora. Ah, agora foi. Peguei em forma de link, vou botar aqui no navegador e também no nosso caderno, para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Então, ó, tá aqui no ESP. Inclusive, tem até que atualizar esse link aqui das aulas ao vivo. Deixa eu atualizar isso também, porque a gente está usando um link mais vantajoso para nós, porque esse link de agora, ele permite escrever na tela sem alterar o documento. O link anterior não tinha essa possibilidade. Isso ajuda demais a gente nas aulas, porque dá para colocar o tema todo em um espaço só. Então, ó, botei o link lá no nosso caderno virtual. E para quem não está no caderno virtual, ainda, né? Estou colocando o link aqui, é o ESP, que é o English for Specific Purposes, né? O inglês para fins específicos, que é a nossa disciplina. Tá como o nome do caderno, e o documento é esse, que eu botei aqui no chat. Ver se apareceu aí. Aí você vai dar uma abertura aí para você poder ver do que a gente está falando, né? A gente está falando desses prefixos que, de acordo, né, com esse material, eles correspondem a grande parte dos prefixos e dos sufixos no inglês. Coloquei lá embaixo. Vou dar um zoom aqui, porque essa tela está bastante escurinha. E vou botar também o link do nosso chat no Google Meet, que é um link que foi apagado na aula passada, porque estava dando problemas com a gravação. E aí, como a gente já conseguiu resolver, eu acho que agora já cabe a gente colocar um link novo. Pronto, está aqui a lista. Então, esses aqui são os most common practices, os prefixos mais comuns do inglês. Então, saber isso vai te ajudar demais, porque você vai aprender onde focar quando quiser fazer um estudo, né, de um tema novo, de alguma coisa que você quer assimilar. Vai ser muito mais fácil se você já sabe a quais palavras, a quais termos você precisa mais de prestar atenção. Então, essa é a nossa ideia aqui, né? Direcionar nosso foco, principalmente nos estudos,
para não gerar sobrecarga. Então, olha o que está escrito lá embaixo. Começar até pelo final, né, que é o rodapé. Most frequent, mais frequentes. The four most frequent practices, 90% of practice words in printed school English. Ou seja, no inglês escrito, essas palavras que estão com asterisco representam os 4 mais comuns prefixos do inglês, de acordo com a educação escolar deles, os que mais aparecem. Então é o depois re, que a gente tem no português também, para repetir coisas, o in, you, ir, todas as formas de negação, e também o this, que também é uma forma de negação. E aqui tem os significados. Anti, esse a gente conhece, né? O anti, que é against, contra. E aí, como exemplo, ele colocou anti-freeze, né? Freeze é congelar, anti-freeze são aquelas geladeiras, por exemplo, que não deixam formar pedra, né? Não deixam congelar os alimentos. Então, against, que está ali, é contra. Né? Contra o congelamento. Agora, the opposites. Defrost. Frost, congelar. Defrost, você vai descongelar, né? Defrost. E o this também pode ser, ao invés de oposto, como o exemplo de cima, ele pode ser também not, a ideia de negação. Por exemplo, concordar, agree. Discordar, disagree. Né? Os prefixos n, com n e m, é causar uma coisa, né? Então, por exemplo, encode, você criou um código, você codificou alguma coisa. Encode. Embrace, você causou, né, o abraço. Você chegou lá e colocou os braços em torno daquela pessoa, você já tornou esse abraço uma realidade. Então, por isso que a gente usa o embrace. For vem de before, que está na frente. Então, exemplo, forecast, previsão do tempo. Só que a gente vai usar a palavra weather aqui. Weather, forecast, para previsão do tempo. Próxima. In. Tanto com N como com M, o in quer dizer dentro. Então, ó, in fields. Fields é campo. In fields, dentro de campo. Né? Muito usado para pesquisadores, quando vão fazer pesquisas de campo, em que eles estão não num escritório ou numa salinha, mas estão lá no objeto de estudos, seja uma planta, enfim, um animal, a gente vai dizer que eles estão in fields, trabalhando em campo. Agora, as negações, todas elas significam a mesma coisa, não. E tem injustice, impossible, illegal, né, para ilegal, irregular, para irregular, e por aí vai. Inter, between, entre. Interact, agir. Act, entre pessoas. Interact. Mid também é meio. A gente fala midday por isso, né? Meio-dia. Midday. O mid vem na frente do day, né? Ele tá como um prefixo ali. Midday. Eu lembro aquele filme do Will Smith. Ele é um cowboy e tem Midwest. É o meio-oeste. E tem também Middle East, Oriente Médio. É Middle East. Miss, de maneira errada. Misfire. Fire, atirar. Se você atira errado, erra o alvo, misfire. A mesma lógica vai para sense, que a gente viu que quando uma coisa é sensata. Se eu digo nonsense, eu misturei o no com sense. Ou seja, não tem sentido. Nonsense. Como pessoa que embalou errado, ou provocou um deslizamento, enfim, de produtos, né? Miss. Ele colocou de maneira que não fazia sentido naquele contexto, né? Então serve para trabalho, nonsense. Serve para amigos, você quer dizer que um cara não tem noção? You are nonsense. Né? Se usa muito também.
E o over tem essa ideia de acima. Overlook, olhar por cima. Você não faz uma supervisão verdadeira, você só passa o olho, né? Então a gente fala em inglês miss, overlook. Ele só olhou por cima, ele não fez aquela supervisão detalhada. Pre é a mesma coisa que no português, né? De antes. Preschool é a pré-escola. Prefix é o prefixo, etc. Read, de novo, né? Para novamente. Então, se eu quero falar reler, vou reler um livro. I will reread a book. Vou refazer um exercício. Redo, etc. Essa palavra semi é idêntica que tem no português para indicar metade. Semicircle, meio círculo. Semi. Tem várias com semi, agora sumiu, deu um branco. Mas tem outras palavras com semi, é muito comum no inglês, porque ele se reproduz exatamente da maneira que a gente usa na língua portuguesa. Então é fácil também para se entender. E aí vem o sub, que é under, tá abaixo, né? Então, ó, submarina, abaixo do mar. Super é o contrário, tá acima. Superstar, acima das outras estrelas. Trans é across, quando cruza, né? Por exemplo, uma pessoa que cruza dois gêneros, ela é uma transgender. Uma pessoa que cruza, né, a linha do aceitável. Transgressor, transgressor, né? Ele rompe, né, com, enfim, as normas sociais. E aí, por último, último não, penúltimo, tem o an, que é o mesmo valor daqueles que nós vimos lá em cima, que é o il, ir e il, né? IL, IM, IN. Not, a ideia de não, de negação. Friendly, amigável. Unfriendly, antipático. E a gente termina com sea. Falamos do submarine, mas a palavra mar não é marine. Marine é marinho. A gente tem sea, que é o próprio mar. Undersea, abaixo do mar. É muito comum se falar em maré abaixo do nível do mar, né? Undersea level. Nível subaquático. Então, esse é o nosso material dos prefixos. Então, a gente tem aqui os prefixos mais comuns na língua inglesa, sem precisar ficar sentado, decorando, né, regras. A gente só de conhecer esses prefixos e sufixos, a gente vai ter uma autonomia muito maior na leitura. Por isso que eu vou até deixar um exercício hoje, já para vocês praticarem, né, se conseguem colocar em prática parte, né, desses prefixos e sufixos em palavras, em atividades, né? Aí a próxima é justamente isso, ó. Most common suffixes, os sufixos mais comuns. Já começa com o que a gente citou aula passada, que é o able é aquilo que pode ser feito, can be done. Exemplo, comfortable, pode oferecer conforto, comfortable. Ao, tendo as características de. Então, se eu falo electrical, é uma coisa elétrica. Personal é algo pessoal. O ED, também falamos sobre ele, né? Ele forma o passado no inglês. Então, a gente tem um exemplo aqui de hope. Oh, não, né? Nem hope, é hop. Tem um P só. Tem um O-H-O-P, H-O-P, hop. É saltitar. Então, hopped, saltitou. Duplicou o P, né? Porque você tem aquela construção de consoante, vogal e consoante. Wooden. Wood é madeira. Wooden, feito de... Se fosse, por exemplo, ouro, gold, aí seria golden. É uma luva feita de ouro. Golden glove. Uma luva feita de prata. Silver glove. E assim por diante. Próximo exemplo é R, para comparação. Higher. High, alto. Mais alto. Higher.
Depois a gente tem também worker e actor, para falar de profissões. O primeiro foi comparativo, hire, agora é profissões ou ocupações. Então, work, trabalhar. O trabalhador é o worker. Act é agir, atuar. Quem atua? Actor. Biggest, que está aqui, está escrito comparative, mas está errado. Na verdade, é o superlative, é o superlativo, o maior, the biggest. E também tem a palavra full, full of, cheio de. Care é cuidado. Uma pessoa que é careful é uma pessoa cuidadosa, atenciosa, solícita. Careful person. E também tem o IC, IC, que é quando você fala das características. Por exemplo, economia, economy. Econômico, economic. Né? E aí, se for uma pessoa, economical. Então, tem essa mesma ideia também de atrelar algo às características. Aí você tem running, é o ing que não quer dizer verbo, né? Então, por exemplo, você fala assim, running water, vai virar água corrente, running water. Então, esse running está modificando o water. Por isso que ele age como um substantivo, como um adjetivo. Act or process. Occasion, attraction. Terminou com shan, ou é um processo ou uma ação. Agora, um estado em inglês pode ser o T ou ET. Por exemplo, special, especial. Especialidade de alguém, my specialty, né? Tá conectado. Depois a gente tem outra também para process, para processos, que é todas essas possibilidades aqui. Young, Asian, Asian, né? Occasion, attraction. E para estado, sem ser o processo, mas o estado que é estático, parado, aí você tem o T, ou ET. Por exemplo, eternity, infinity, é uma coisa que vai se estender. Less é sem, por isso o significado é without, ausente. Fear, medo. Fearless, sem medo, né? Uma pessoa destemida. Fearless person. Próxima. Possessing the qualities of. Tendo as características de. Então, você tem o us, ias e ias. Ciúme. Jealousy. Ciumento. Jealous. Jealous. Ciumento. E s, e o s, aí é mais de um. Ou seja, o sufixo do plural. A gente vai ver esse assunto na próxima aula, que são as regras, né, do plural, porque nem sempre é só colocar um S e tá tudo resolvido. Vamos ver que tem casos em que muda muito uma palavra e um S só não dá jeito. E a última é um sufixo que é só uma letrinha, que é o Y, que também forma adjetivos no inglês, né? Você tem o Homem-Aranha, né, que aparece no gibi lá, Spider. Pegaram a palavra spider, tiraram o R, botaram Y no final do lugar do R, ficou Spider, que é o apelido dele nos quadrinhos, né? Se formou um apelido a partir do nome do Homem-Aranha, ok? Então vai ficar uma atividade aqui pra gente. Essa atividade é bem parecida com o que a gente está acostumado a fazer. Deixa eu só colar o link da sala no caderno. Eu ia colar logo no começo e acabei esquecendo. Vou deixar colado para não precisar toda semana, né, levar os links para as pessoas. Então já vai ficar fixo lá. Agora o link para valer, né? Porque da outra vez eu botei um link que não estava gravando, aí não adiantou muito. Mas agora tá tudo direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Tirar aqui. Pronto. Fazer a mudança direto lá no caderno. Agora sim, agora o link já está lá. A
partir da aula que vem, então, é só clicar no caderno e vocês já vão ter acesso ao link da aula. E aí, o exercício que eu falei, né, é um exercício de prefixos e sufixos. Vou botar aqui, ó, homework, dever de casa, homework, para se você conseguir fazer algum dessa folhinha, você vai fazer, né? Peguei o link, deixa eu botar o link aqui para vocês poderem encontrar. Ué. Ah, sim, agora vai. Pronto, tá aqui o exercício. Esse exercício está em formato de link também, para vocês fazerem. Coloquei no caderno já. Ele não é difícil, porque é só, na verdade, é só para escolher, né, o sufixo ou prefixo que você entende que se encaixa melhor. Então, aqui na nossa pasta, eu botei lá embaixo assim, ó, homework, atividade para casa. Agora eu vou colar aqui. Deixa eu ver se vai ficar. Ih, não estou conseguindo. Não estou conseguindo colar, então vou fazer o seguinte. Vou botar aqui no chat para vocês já terem. E depois dessa aula eu tento colar lá no caderno para os outros alunos poderem também encontrar essa atividade. O link dela é esse aqui. A gente vai fazer só o primeiro para casa. Não precisa ser a folha toda não, porque é muita coisa. Então, ó, esse é o link. Então vai ficar para casa. Nesse link vocês vão ver quais prefixos ou sufixos, né, vai dar para encaixar em cada uma das palavras. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma compartilhada aqui. Pronto, está carregando. Dei um zoom aqui na tela. Então, o dever de casa é esse primeiro aqui. Você vai ver quais dos prefixos vão caber nessas palavras. Por exemplo, ó, a primeira delas é possible. Como é que eu monto o contrário de possible com um desses prefixos que estão aqui na listinha de cima? Alguma ideia? Como que eu transformo possible? Qual é o contrário, né? The opposite, the contrary of possible. Alguma ideia? Esse é bem parecido com o português, na verdade, né? Então, você vai colocar ali o prefixo entre miss, ante, in, i com l, non, pre, né? O mais plausível. Então, aqui no caso, é o impossible. Então, você vai pegar o in e vai encaixar ali. Ok? Vai fazer o mesmo com todos os outros e qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp ou lá na plataforma Google Sala de Aula. Ok? Então, hoje a gente não termina esse assunto, né, de prefix and suffixes, porque são muitos prefixos e sufixos. A gente só começou com um exercício de prefixo. A aula passada a gente faz mais de sufixo para começar a reter esse ponto, que ele é muito importante tanto para provas como para exames de seleção, ok? Então, qualquer dúvida nesse exercício, é só enviar mensagem. Não esquece, hein? Ok, people. Então, nos vemos na próxima quinta. Vou terminar aqui a gravação para a galera que for acompanhar depois. E qualquer dúvida, é só entrar em contato.